Sim. Beleza. Nossa senhora, quase fiquei surdo agora. Ai, ai. Orcedo, eu não sei quem tava com o microfone ligado, cara. Deu uma raspada no microfone, eu até puxei o meu aqui, vixe. Fiquei surdinho. Gente, vou esperar mais uns 2 minutinhos aí. Vou esperar mais uns 2 minutos aí, pessoal. Vixe. Vamos lá, gente? Vamos começar aí? Bom, seguinte. Página 552, frente 2, tá bem? Essa parte aqui é bem rapidinha, tá bem? Não tem muita coisa para enrolar aqui não, né? Só fazer uma análise de algumas observações, que algumas até estão escritas aqui, e observar os gráficos, né? Mas vamos lá. Potencial elétrico de condutores em equilíbrio eletrostático e o potencial no campo elétrico uniforme. Então, é só uma maneira a mais de você calcular um potencial elétrico, né, de esferas que são colocadas em contato e atingem o equilíbrio eletrostático, tá bom? Então, basicamente seria isso aí. Lembrando que também daria para a gente calcular aí a quantidade de potencial, né, envolvido em uma eletrização por indução, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aí. Primeiro, um condutor está em equilíbrio eletrostático quando não há movimento ordenado de carga elétrica. Resumindo isso aí, né? O equilíbrio eletrostático acontece quando não há corrente elétrica. Também porque se há corrente elétrica, há movimento ordenado de carga. E se as cargas estão se movimentando de um corpo para o outro, né, o corpo que vai recebendo mais carga vai ficando com um potencial maior. E vice-versa, tá bom? Então, basicamente, o condutor em equilíbrio eletrostático é aquele condutor que está livre de corrente elétrica. Essa é a primeira observação que nós temos que ter aí. A segunda, em um condutor que está carregado em equilíbrio, o potencial é o mesmo em todos os pontos, quer seja externos ou na sua superfície. Então é o seguinte, isso aqui, gente, só é válido,
né, se ele tiver em equilíbrio eletrostático. Se ele não estiver em equilíbrio, quanto mais o ponto estiver afastado desse corpo, né, menor vai ser o potencial, o que a gente vai ver depois. Terceira observação: o campo elétrico é perpendicular à superfície de um condutor carregado em equilíbrio eletrostático. Tá bem? Basicamente aí, se você pensar no condutor esférico, né, essas linhas são basicamente radiais, tá bom? Radiais sendo então perpendiculares, correto? Quarta observação: em pontos externos, o condutor esférico comporta-se como uma carga pontiforme. O que é uma carga pontiforme, gente? É algo muito abstrato, né? Seria você pensar numa carga sem forma. Ah, mas carga tem forma? Aí que tá, né? A gente já não entende, porque a carga não é uma bolinha com mais ou menos dentro, né? Sendo caracterizado aí. Lembrando que nem carga elétrica tem a definição, né? A gente define carga elétrica como sendo uma característica de algumas partículas. E essa característica que dá a interação dessa partícula com campos elétricos e campos magnéticos, tá bem? Então, em pontos externos, o condutor esférico comporta-se como uma carga pontiforme, centrada na esfera. Já em pontos internos, o potencial elétrico é o mesmo da superfície. Perfeito, né? Qualquer ponto da superfície vai ter o mesmo, todo ponto interno vai ter o mesmo potencial da superfície. Beleza? Então essas são 4 observações. Na apostila de vocês tem um monte, mas as principais seriam essas aqui. Beleza, esse gráfico aqui tem que entender bem, tá bom? Eu acho que eu já passei aqui para vocês esse exemplo aqui, ó, né, do campo elétrico pela distância. Então vamos observar bem isso aqui e comparar com o potencial. Então é o seguinte: se eu tenho uma esfera e essa esfera está eletrizada positivamente, do jeito que eu coloquei aqui, nós sabemos o seguinte: internamente, né, não tem campo elétrico. Por não ter campo elétrico, não tem movimento das cargas internamente em um condutor, tá bom? Então o campo elétrico no interior é zero. É isso que está mostrando esse gráfico aqui, ó. O campo elétrico é zero. Aí aqui nós temos um campo elétrico na superfície, né? O campo elétrico na superfície e o campo elétrico que nós chamamos de próximo, né? O que muda? O campo elétrico na superfície, pessoal, que é na superfície em contato com o condutor, ele é a metade do campo elétrico próximo. Só para relembrar o que a gente já viu aí, né? Então, olha aqui para você ver, o campo elétrico próximo, né, ele é em função do raio do condutor. E o da superfície, então, é a metade desse próximo que eu tenho aí. A partir do momento que você se afasta do condutor, né, o campo elétrico ele cai de maneira exponencial, que é o K0 Q por D ao quadrado. O que significa, né, essa curvinha que ele está fazendo aí? Significa que se essa distância da nossa condutora, né, da nossa esfera, ela aumenta, ela tende a infinito, esse campo aqui, né, esse campo externo, tende a zero, tá bom? Então, quando a distância tende a infinito, o campo elétrico tende a zero. E com isso, nós usamos, né, para fazer um aparato do potencial. Olha a comparação que eu fiz aí, ó. É o seguinte, o que difere o potencial aqui desse campo elétrico no gráfico? Enquanto o campo elétrico no interior é nulo, o potencial no interior é constante, né? Isso que quis dizer aquela quarta observação que nós fizemos aí. Qualquer ponto no interior de uma esfera condutora, ele tem exatamente, né, o mesmo potencial, ó. Certinho? Então, olha aqui, ó, mesmo potencial para qualquer ponto interno. A partir do momento que você chega na superfície e afasta, esse potencial ele vai caindo, ó, tá bem? E vai seguindo a mesma regrinha. Se a distância tende a infinito, né, o potencial tende a zero, tá bom? Isso vale tanto para potenciais positivos, que é o meu caso aqui, como para potenciais negativos, que é igual o gráfico que vocês possuem aí na página 552. Ó. O que muda do positivo para o negativo?
se fosse negativo, se fosse um potencial gerado por uma esfera condutora negativa, né, esse gráfico estaria invertido, né? Essa constante seria para baixo, né, e conforme você afastasse aí, você estaria diminuindo o potencial, tá bem? Melhor, diminuindo não, você estaria aumentando o potencial, que é isso que quer dizer o gráfico aí que vocês possuem. Então, gente, do mais importante dessa aula é isso aqui que eu passei para vocês. O resto vocês já viram. Olha aqui. Aqui ele coloca na apostila aí, se você está seguindo, ele coloca esferas em contato, usando um fio condutor, tá bem? O que você tem que lembrar aqui agora? Quando atingir o equilíbrio, né, o equilíbrio eletrostático, significa que você está no mesmo potencial elétrico, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem que guardar aqui. Primeiro, campo elétrico no interior de uma esfera condutora ou de qualquer outro material no seu interior, campo elétrico é nulo, tá bem? Potencial elétrico em qualquer ponto externo equivale ao potencial na superfície. Então, potencial em qualquer ponto interno, no nosso caso que a gente está usando a esfera, ele é constante, tá bem? Quando você afasta, tende a distância a infinito, o potencial tende a zero. Beleza, gente? Então, essa aula, basicamente, se resume nessa estratégia, tá bom? E com isso aí, né, nós conseguimos resolver esses 5 exercícios que estão aí. Vocês vão ver que é fácil, fácil, fácil. Esses 5 exercícios aqui resolvidos, eu não coloquei nos slides, tá bom? Eu deixei livre lá os slides só para matéria mesmo. E vou resolver agora com vocês esses 5 exercícios. Gente, em caso de dúvida, interrompe, tá bom? Então é o seguinte, o primeiro exercício de vocês é esse aí, ó. Tá bom? Um exercício bem simplesinho, bem tranquilo, tá bom? Tem que tomar cuidado para não errar cálculo, só isso. E prestar atenção na legenda do gráfico, ó. Considere uma esfera condutora carregada com carga Q, que possui um raio R. O potencial elétrico dividido pela constante eletrostática no vácuo dessa esfera, em função da distância D, medida a partir do centro, está descrito no gráfico a seguir. Então, esse gráfico não é tão usual, né? Ele mostra o seguinte, ó, o potencial que você tem dividido pela constante. Então, ele já dá isso aqui para vocês, ó. E em função da distância. E ele pergunta qual é o valor da carga elétrica Q em coulomb. Pessoal, potencial. Potencial mede a quantidade de energia por unidade de carga. Ele difere da força e difere do campo elétrico porque ele é uma grandeza escalar. Tá bem? Então, eu posso ter potenciais positivos e potenciais negativos. Então, nesse caso aqui, para eu encontrar essa carga Q, eu só tenho um ponto a ser usado, que é quando a distância é 0,2 metros, ó, 0,20 metros aqui, tá vendo? Ó? Quando eu tenho 0,20 metros, eu tenho a razão entre o potencial e a constante de 1 vezes 10 a quinta, beleza? E vou usar isso aí, como? Eu tenho essa expressão para o potencial, tá vendo? Essa expressão mostra o seguinte, que o potencial é inversamente proporcional à distância. Então, isso aqui que eu queria dizer no gráfico, ó. Quando essa distância D, ela tende a infinito, né? Quando ela tende a ficar muito alta, o potencial tende a ficar muito baixo. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma mudança aqui. Por quê? O gráfico, ele me mostra a razão do potencial por essa constante. Tá bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar essa equaçãozinha. Tá vendo o K0? Ó? Vou passar esse K0 dividindo aqui, ó. Então, vai ficar o potencial por essa constante, certo? E eu quero encontrar carga. Então, o que eu vou fazer com esse Dzinho que está aqui embaixo? Ó, carga dividido por D. Eu vou passar ele multiplicando o potencial, moçada. Ó. Então, eu posso falar que a carga é o potencial vezes essa distância que eu tenho, né? Dividido pela constante. E agora, apelar um pouquinho na matemática. Ó, tá bem? Então, eu tenho que o potencial V
pela constante já é dada no gráfico, ó, 1 vezes 10 à quinta. Então, eu substituí esses dois aqui por 1 vezes 10 à quinta. E a distância, 0,2. Fazendo as multiplicações aí, você tem que a carga é de 2 vezes 10 à quarta coulomb. Olha que exercício legalzinho, hein? Exercício bom para a prova esse aí, hein? Bem legal, tranquilo. Você observa bastante, dá para interpretar o gráfico, muito bom, hein? Então, alternativa A. Beleza? Esse foi o nosso querido exercício 1, tá bom? Muito, muito bacana esse aí. Beleza, gente? Pode continuar? Acho que sim, né? Tô indo bem devagarinho aí. Vamos lá. Se precisar voltar o slide, me avisa. Exercício 2. Quer que volte o slide? Tá tranquilo? Se alguém precisar depois, eu envio ele. Então vamos lá. Segundo aí, gente. Considere a Terra como uma esfera condutora, carregada uniformemente, cuja carga total é de 6 microcoulomb. Eduardo, eu acho que todo mundo tá caindo. Tá caindo na internet? Olha isso, tá em 13 já? Eu acho que Ixi, caiu de todo mundo. eu vou Ah esperar um lá, pouquinho então. 10. Espera aí, A acho que estão internet deles voltando. hoje já tá É. Tá voltando? voltando aí? Ah, agora tava, agora parou. Só o Paulo que eu vi voltar. A Franzé. Beleza, vou aguardar um pouquinho aí, porque não o pessoal Nossa, caiu fica. tudo. Ah, mas também uma hora dessa, né? O horário, você sabia? O horário das 2 horas é onde a intensidade é mais fraca. Nossa, do nada eu vi caindo, caindo, caindo. Eu falei, vou avisar, né? Senão ele Não, continua avisa aí, falando porque não eu sozinho. continuo. Porque não o povo depois fica louco aí. Gente, mas deu para entender essa parte? Ela é bem tranquila, é bem sossegadinha. Até mesmo o Deu, sim. vestibular não cobra muito essa parte, não, viu? Tem tanta coisa para eles cobrarem que essa parte é meio que deixar de lado, só que é importante. Ó, eu tô eu estou com o WhatsApp aberto também. Se precisar de alguma coisa também, pode ir avisando aí. Talvez a internet cai, que isso aqui é o ruim, né? A gente não tá ao vivo, mas vixe.
Beleza aí, gente? Tá voltando? Eu acho que agora sim. Beleza? Então vamos lá então. Caso de alguma coisa, avisa aí, tá bom? Dá um grito aí. Vamos lá. Exercício 2. Considere a Terra como uma esfera condutora, carregada uniformemente, cuja carga total é 6 microcoulos. E a distância entre o centro da Terra e um ponto P na superfície da Lua é de 4 vezes 10 a oitava metros. A constante eletrostática no vácuo é de aproximadamente 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. É correto afirmar que a ordem de grandeza do potencial nesse ponto P na superfície da Lua vale em volts. Então é o seguinte: a Terra é a nossa esfera condutora, tá bem? E o ponto P é o ponto onde nós vamos calcular o potencial. Então, basicamente, a aplicação da fórmula. Então, eu venho aqui, eu sei que o potencial é a constante vezes a razão da carga pela distância do ponto, né? Eu tenho todos os dados ali, então eu tenho que a carga, né, é a carga da Terra, que vai gerar esse potencial no ponto P, certo? Então é 6 vezes 10 a menos 6. Não esquecer que é um micro, né? O micro vale 10 a menos 6. A distância é 4 vezes 10 a oitava, né? Que foi dado aqui, ó, já está em metro, tá bonitinho. E o potencial 9 vezes 10 a nona. Então, vou fazer o cálculo aqui. Eu dividi 6 por 4, que deu 1,5. 10 a menos 6 por 10 a oitava, 10 a menos 14. Então, a hora que eu faço aí 9 vezes 1,5, 13,5. E 9 vezes 10 a menos 14, dá 10 a menos 5. Beleza? Então, esse é o nosso potencial. Só que, olha aqui, gente, ele pediu a ordem de grandeza. Então, eu tenho que pegar esse resultado aqui, né, e passar para a notação científica. Na hora que eu passo para a notação científica, eu tenho 1,35 vezes 10 a menos 4. E lembrar, gente, da regrinha, né, da ordem de grandeza. Nós temos que lembrar da raiz de 10. A raiz de 10 é 3,16 aproximado. Então, se o número for menor do que 3,16, eu mantenho a potência de base 10 que ele tem. E a ordem de grandeza fica sendo isso. Se o número for maior ou igual a 3,16, eu tenho que pegar a potência de 10 dele, né? E sempre acrescentar 1. Nesse caso aqui, tá tranquilo, ó. 1,35 é menor do que 3,16. Então, a ordem de grandeza é o próprio 10 a menos 4. Tá bem? Então, a resposta desse exercício aqui, né, é o 10 a menos 4. A ordem de grandeza é 10 a menos 4. Agora, se esse 1,35 aqui, imagina que não fosse 1,35, fosse um número maior do que 3,16. Eu teria que pegar essa base 10, que está aí 10 a menos 4, aqui, ó, e teria que somar 1 aqui. Então, a ordem de grandeza seria 10 a menos 3, mas não é o nosso caso, perfeito? Então, a ordem de grandeza aí, 10 a menos 4. Tranquilo? Vocês viram, ó, um exercício simplesinho, usou a fórmula, foi bonitinho, acabou, né? O terceiro exercício aí, moçada, vamos lá. Se alguém não copiou aqui, avisa que eu volto o slide. Terceiro, já é um exercício da Unesp, hein? Grande. Vamos ver o que nós podemos fazer aqui. Uma esfera condutora descarregada, né, de potencial elétrico nulo, de raio 5 centímetros, isolada, encontra-se distante uma da outra, de raio 10 centímetros. Então, uma esfera tem 5, a outra tem o dobro do raio. Tá bem? Carregada com a carga elétrica 3 microcoulomb e potencial elétrico não nulo, também isolado. Beleza. Em seguida, liga-se uma esfera à outra por meio de um fio condutor longo, até que se estabeleça o equilíbrio eletrostático entre elas. Palavrinha mágica aqui, ó, equilíbrio eletrostático, né? Esse equilíbrio permite nos dizer que não há movimento de carga quando
quando as esferas condutoras atingem o mesmo potencial. Beleza? Outra observação. Como o raio de uma é maior que o raio da outra, as cargas não se dividem por igual. Sempre a carga de maior, né? Sempre a esfera de maior volume, vamos dizer assim, de maior tamanho, ela tende a ficar com mais carga que uma de menor, certo? Se os tamanhos forem exorbitantes, uma vai neutralizar a outra. Nesse processo, a carga elétrica total é conservada. Opa, outro dado aqui, lei da conservação das cargas, hein? E o potencial elétrico em cada condutor esférico isolado é descrito pela equação potencial é igual a constante. Perceba que não está no vácuo, né? Por que eu sei que isso aqui não está acontecendo no vácuo? Porque na hora que ele forneceu a fórmula aqui, a constante não tem um zerinho aqui. Se fosse K0, seria vácuo. Vezes a carga dividido por R, onde K é a constante de Coulomb, que é sua carga elétrica, é o que? É sua carga elétrica, e R é o seu raio. Então você tem isso aqui, ó. Você fez a ligação, você ligou a esfera maior que está carregada a uma esfera que está neutra. Basicamente, você fez uma eletrização por contato, houve a transferência de carga e depois de retirado o fio, houve o equilíbrio eletrostático, né? Atingiu o equilíbrio eletrostático e você cortou o fio. Supondo que nenhuma carga elétrica se acumule no fio, ou seja, ela é integralmente dividida entre as duas esferas, né? Determine a carga elétrica final em cada uma das esferas. Então, nós vamos marcar alguns pontos aqui. Primeiro, né, nesse processo, a carga é conservada. Beleza. O potencial elétrico em cada condutor isolado é dado por essa expressão e ocorre o equilíbrio eletrostático. Então, é o seguinte, vamos partir do pressuposto que a carga é conservada, escrevendo o seguinte. A carga total envolvida nesse processo é uma carga Q, tá vendo? E essa carga Q, ela vai ser dividida nos dois condutores que eu tenho aqui, ó. Vai ser dividido carga 1, carga 2. Então, essa carga total é igual a uma carga Q. Nós sabemos que vale 3. Então, você tem a esfera maior, né, com carga 3 microcoulomb. Gente, não precisa colocar o 10 a menos 6, tá bem? E uma questão aberta, por exemplo, aí de vestibular, igual essa aqui, né, você pode indicar, né, fazendo os cálculos em microcoulomb. Por quê? Para você não ficar trabalhando com aquela potência enorme. Então, a primeira observação é essa. Então, quando ele diz que a carga é conservada, a carga 1 mais a carga 2 tem que dar 3, beleza? Quando ele diz para mim que ocorre o equilíbrio eletrostático, eu posso escrever, então, que o potencial da esfera 1 tem que ser igual ao potencial da esfera 2. Não é? Usando a formulinha que ele forneceu, eu fico com isso aqui, ó. Constante carga 1 pelo raio 1 é igual a constante carga 2 pelo raio 2. Tá vendo? Dá para simplificar essas constantes aí, moçada, e ficar só com uma razão entre a carga e o raio. Lembra que eu já passei para vocês, quando eu passei eletrização por contato, né, eu já tinha dito para vocês que na eletrização por contato, a carga é diretamente proporcional ao raio, no sentido que o raio vai dar o tamanho do objeto que você está mexendo. Então, essa fórmula aí já não é tão estranha para a gente, não. Bom, carga 1 eu não sei, né? Os raios eu conheço. O raio 1 é 5 e o raio 2 é 10. Então, eu posso escrever, então, que 10 vezes a carga 1 é igual a 5 vezes a carga 2 e achar essa relação. Bom, matou a questão, né? Por quê? Se eu tenho essa expressão, onde eu sei que após cortar o fio, a carga 2 é 2 vezes a carga 1, e eu sei que a soma delas tem que dar 3, agora eu posso resolver tranquilamente. Carga 1 mais carga 2, carga 1 mais 2 vezes a carga 1, por quê, gente? A carga 2 aqui, ó, é 2 vezes a carga 1, ó. Então, eu só fiz essa relação. Então, eu tenho que 3Q1 é igual a 3. Então, a carga 1, 3 terços. Então, a esfera 1, depois do equilíbrio eletrostático, vai ficar eletrizada com carga aí de 1 microcoulomb. Beleza? E a carga 2? Bom, carga 2 é 2 vezes a carga 1, vai ficar com 2 microcoulomb. Beleza? Exercício bacaninha, hein? Enunciado enorme, mas fácil de se resolver.
Tá bom? Esse foi aí o nosso exercício 3. Vou dar um tempinho para vocês anotarem e vamos lá fazer o 4. Vamos lá, questão 4. Ixi, grande, hein? Considere a figura a seguir como sendo a de uma distribuição de linhas de força e de superfícies equipotenciais. Pessoal, as linhas horizontais contínuas são campeonatos. Opa, pode falar. Volta só um pouquinho, só para copiar a última parte. Pode, aí. Isso mesmo, avisa eu aí. Aí, obrigada. Nada. Pronto. Beleza, vamos lá. Considere a figura a seguir como sendo a de uma distribuição de linhas de força e de superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme. Então, beleza. As linhas contínuas horizontais são o campo elétrico, né? E essas linhas pontilhadas, perpendiculares a essas linhas de campo elétrico, são superfícies equipotenciais. Nesta região, é abandonada uma carga elétrica Q, positiva, de massa M. Analise as afirmações que se seguem. Vamos lá. Primeira, a força elétrica que o campo elétrico exerce sobre a carga elétrica Q tem intensidade Q vezes Z. Perfeito. Até aí tá certo, né? A força é igual a um produto da carga vezes o campo elétrico. Direção horizontal, também tá perfeito. E sentido contrário ao campo elétrico. Isso aqui tá errado, tá bem? Quando você libera uma carga positiva em um campo elétrico, essa carga se movimenta a favor do campo elétrico. E aqui, pessoal, ele está falando que movimenta ao contrário. Então, isso aqui está errado, né? Movimenta na mesma direção e sentido do campo elétrico. Por quê? Depois a gente vai ver o porquê aqui. Número 4. A aceleração adquirida pela carga Q é constante. Bom, se a força elétrica for constante, né, ela que vai ser a resultante, a aceleração também vai ser. Como aqui não tem mais nenhuma força atuante, beleza. Tem intensidade diretamente proporcional ao campo elétrico E e inversamente proporcional à massa M. Bom, vamos lá. A força elétrica, que é aquela força Q vezes Z, né, ela é a resultante. E Newton disse para a gente que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Como essa força é carga vezes o campo, se eu isolar a aceleração aí, eu vou encontrar que a aceleração é igual a um produto da carga pelo campo elétrico dividido pela massa. Aí olha o que ele fala ali, gente. A aceleração adquirida pela carga Q é constante. Tem intensidade diretamente proporcional ao campo elétrico, perfeito, ó, aceleração diretamente proporcional ao campo elétrico, e inversamente proporcional à massa, perfeito. Se o campo elétrico é muito alto, vai gerar uma força alta acelerando bastante a partícula. Porém, se eu mantenho o campo elétrico, eu mantenho a força. Se eu aumento a massa, vai cair a aceleração. Então, a questão 4 tá perfeita, tá bem? A justificativa tá aí, ó, tá bom? Eu fiz aqui no cantinho, aqui, ó, embaixo desse desenho. Beleza, vamos lá, continuando. O movimento realizado pela carga elétrica Q é retilíneo uniformemente retardado? Putz, tá errado. Uniformemente retardado, não. Ele é acelerado, tá bem? Se eu solto uma partícula aqui, a carga positiva, que é uma característica dela, vai interagir com o campo, tá bem? No que ela vai interagir com o campo, ela vai gerar uma força a favor do campo elétrico. Lembrando, ó, o que pode ter gerado esse campo elétrico aqui, né? O que pode ter gerado esse campo elétrico? Olha as linhas de força, gente, estão orientadas da direita para a esquerda. Então, basicamente na esquerda, você tem cargas negativas, porque geram campos de aproximação. E na direita,
carga positiva, porque gera campo de afastamento, tá bom? Então vamos lá. Então a questão 6 está errada. A 2 está errada, 4 correto, 6 errada. Então só a 4 está certo. O potencial elétrico do ponto A é igual ao potencial elétrico do ponto B e menor que o potencial elétrico no ponto C. Gente, só observar aqui, ó. Olha a primeira superfície equipotencial que você tem aí, tá vendo? Essa superfície equipotencial, todos os pontos contidos nela têm o mesmo potencial. Então, o potencial A é igual ao potencial B. Lembra que eu disse para vocês na aula passada que as linhas de força sempre apontam para o menor potencial? Então, eu tenho o menor potencial na minha esquerda e o maior potencial na minha direita. Ou seja, o ponto C está à direita do ponto A e B. Então, ele tem maior potencial. Então, a afirmação 8 está correta. Tá bem? O potencial de A é igual ao potencial de B. E os dois potenciais, por sua vez, são menores que o C. Beleza? Então, aqui ficou certo a afirmação 4, a afirmação 8, que somada dá 12, né? Letra E. Beleza? Letra E é a resposta. Afirmação 4 e afirmação 8 somadas aí vão dar 12. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando aí. Questão 5. Que é basicamente a última, né? Gente, essa questão aqui, né? Você olha lá escrito AFA 2012, você já, vixe, né? Vai ter que fazer? Vai. Questão fácil, hein? A figura abaixo ilustra um campo elétrico uniforme, tá bem? De módulo E, que atua na direção da diagonal BD, de um quadrado de lado L. Se o potencial elétrico é nulo no vértice D, primeiro dado aqui, né? O potencial aqui é nulo, também, apesar que ele deu isso aqui só para confundir, né? Pode-se afirmar que a diferença de potencial entre os vértices A e o ponto O, que é basicamente o encontro dessas diagonais aí, a intersecção das diagonais do quadrado gente, olha o desenho, tá bem? Olha o desenho. Vai surgir superfícies equipotenciais aí, ó. Olha as linhas de campo elétrico, né? Vai surgir as equipotenciais. Primeira equipotencial, segunda equipotencial, terceira, quarta equipotencial. Então, eu sei que a superfície equipotencial é sempre perpendicular às linhas de força. Perceba o seguinte, ó, nessa equipotencial que vai chegar agora aí, tá vendo? O ponto A e o ponto O está na mesma superfície equipotencial. Então, não tem diferença de potencial. Beleza? Então, qual é o potencial elétrico entre A e o ponto O? Bem, é 0. A alternativa A. A justificativa é que os pontos A e O estão na mesma superfície equipotencial. Também os pontos A e O estão na mesma superfície equipotencial. Portanto, apresentam o mesmo potencial elétrico, não havendo diferença. Beleza? Então aí, letra A. E a gente elimina aí essas duas aulas. Vocês viram, foi bem tranquila, né? Bem, vamos lá, pessoal, vamos continuar. Agora vem o ar da graça da eletrodinâmica, né? Até o momento, pessoal, nós vimos só eletrostática. Comportamento, né, de partículas eletrizadas em repouso. Agora, nós vamos começar da eletrodinâmica. Eletrodinâmica é a parte que mais cai em Enem e vestibular, tá bom? Da parte da elétrica. Por quê? Porque é onde você está começando a querer trabalhar com circuito elétrico, né? Eu sei que todo mundo ama circuito elétrico, né? É maravilhoso. Dá até vontade de chorar assim, de emoção quando você ouve ou visualiza um desenho de circuito elétrico, né? Então, agora a gente vai começar a dar um up aí
para entrar nesses circuitos elétricos. Mas para isso, nós temos que aprender alguns conceitos de eletrodinâmica, que é o que a gente vai ver agora.